Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje vai ser um dia muito bom, porque esta live aí, muita gente vai dizer, uau, nem acreditava que isso existia, né? Deixa eu arrumar essa lâmpada aqui, tá muito forte. Boa noite, boa noite. Aqui hoje tá muito bom, porque tá muito, pra quem gosta, né? Tá bem calor. Nem parece inverno hoje. Só vamos esperar tirar a faixinha daqui da frente, que o Instagram fala que tá avisando. E aí a gente já pode começar. Hoje nós vamos falar sobre a ação dos excluídos na nossa vida, né? Como a gente pode estar identificando. E cada dia mais eu fico abismada, podemos dizer assim, das coisas que nos acontecem sem que a gente entenda de onde está vindo, né? Então é uma coisa muito forte, se a gente puder se entender. E hoje cada vez mais eu vejo que fica difícil mesmo para a gente sozinho dar conta de muitas coisas na nossa vida, né? Se a gente não sabe de onde vem. Pronto, o Instagram tirou a faixinha daqui, então nós vamos começar, tá bom? Boa noite, meninas, meninos, sejam muito bem-vindos. O bom é que agora a pessoa que cuida do meu Instagram está colocando tudo lá no... Tá colocando tudo no YouTube, né? Então, assim, para quem não assiste ao vivo, depois vai no YouTube, né? Porque daí dá para acelerar. Mas tem a pessoa que falou assim, Eliane, vê a tua live acelerado. Não dá, né? É que eu falo muito rápido, né? Mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Sempre dá para acelerar um pouquinho, né? Eu nunca gosto de usar o normal, sabe? Eu tenho ouvido muito afinado, eu escuto rápido, então eu boto pelo menos no 1.5, né? Para escutar, né? Então vamos lá. Eu vou estar falando um pouquinho hoje sobre a ação dos excluídos na nossa vida. Como vocês sabem, as posturas das constelações, elas têm as leis, né? Elas trabalham em cima do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. São os 3 pontos principais, né? Então, o pertencimento é todo mundo quer ser amado e quer pertencer a algo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que entender é a ordem. E a ordem não é obedecer, não, eu tenho que obedecer. Não é nada disso, gente, tá? A gente pode desonrar honradamente qualquer pessoa que veio acima de nós, como irmãos mais velhos, como os nossos pais, mas desonrar honradamente, tá? Assim como eu posso, né? E eu vou estar explicando como é uma mudança na frase e a gente já começa a entender como a gente pode estar desonrando honradamente. E a terceira, que é o equilíbrio, né? E aí é onde a gente sempre fala, aonde tem equilíbrio, não tem ordem. Aonde tem ordem, não pode ter equilíbrio, tá? Então, não tem jeito. A pessoa fala assim, no relacionamento de amizade, se não existe equilíbrio, é porque um amigo tá mandando e o outro tá obedecendo. Isso não é bom. Se no relacionamento de casal, alguém tá mandando, é porque não existe equilíbrio. Então tem que existir o quê? Respeito, um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. Já com relação a irmãos e a pais, os pais vieram antes, quem veio antes, veio antes, quem veio depois, veio depois. Se a gente conseguir entender isso, muitas coisas na nossa vida, elas começam a entrar nos eixos, né? É uma mudança de postura. Só que às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não consegue, tipo, eu não consigo mudar isto.
E se eu não consigo mudar algo no qual eu tenho um desejo, a grande maioria das vezes, quer dizer que nós estamos a serviço de algum excluído. Eu não tô com a verdade, ninguém tem a verdade, cada um pega a verdade olhando. A minha professora fala, eu acho isso ótimo, que eu olho a minha volta, analiso, né? E aí eu vejo e aquilo faz muita lógica para mim. Então eu espero que faça lógica para vocês também. Mas se não fizer, segue seu caminho, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente desobedece à ordem, principalmente, a gente cria algo que é muito forte dentro de nós, tá? Quando nós não seguimos a ordem, o que a gente faz? A gente está olhando para o de cima e dizendo para ele, sinto muito, você não está fazendo de forma certa. Isso é uma das formas de nós estarmos a serviço de um excluído. Automaticamente, aquilo tudo, o universo olha e fala assim. Tem gente que fala, tá, mas é Deus, Eliane? Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não, é a gente mesmo. Porque qual o nosso propósito na vida? O que você acredita que Deus colocou a gente na Terra? Pra gente ser infeliz? Pra gente passar trabalho? Pra gente não achar o caminho? Não, Deus é Pai, então Ele quer o quê? O nosso bem. Então Ele nos dá o direito de... o desejo, né, da gente ser feliz, mas muitas vezes quando nós extrapolamos essa ordem, automaticamente muitas coisas na minha vida começam a dar errado, né? Não errado, mas andar para trás, fica tudo muito amarrado, sem fluidez. Eu adoro essa palavra, sem fluidez, né? Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a entender por que a nossa vida muitas vezes não está indo do jeito que a gente gostaria. Então, quando nós violamos a ordem, o que acontece? A ordem, ela eu tô aqui, meus pais estão aqui. A partir do momento que eu olho para os meus pais e digo assim, nossa, pai, você sabia que se você não tivesse feito isso, ou feito aquilo outro, a vida poderia estar melhor? O que você acha que é isso? É crítica. Então, muitas vezes, quando nós dizemos para um pai ou para uma mãe o jeito que eles deveriam viver, nós estamos querendo dizer que, se vocês fizessem do meu jeito, era melhor. É uma forma de crítica. Eu não estou dizendo que não tem amor, sabe? Ontem eu fiz um atendimento e foi muito engraçado, porque, a pessoa tentava me convencer das coisas. Eu falei assim, por que você está tentando me convencer das coisas? Eu já entendo e olho para isso e para mim faz muita lógica. Se não faz para você, geralmente quando uma pessoa vem fazer um atendimento e foi alguém que pediu para ela fazer, geralmente acontece isso. Eu não gosto muito de atender por conta disso, porque é o outro que quer que ele faça, é o outro que quer. Cara, e se não vier a partir de nós, não é fácil a gente desmoronar, porque sou só eu que desisto de sofrer, né? Quando eu entendo isso, automaticamente, muita coisa na minha vida pode mudar. Por quê? Porque eu pego a palavra mais forte que existe para mim hoje, que é a autorresponsabilidade. Então, quem me conhece já sabe, né? Doeu, pega que é seu. Não existe nada que o outro faça que me agride e que não esteja este conteúdo dentro de mim. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, que engraçado, fulano é amiga de Beltrano, como que pode? Ele é um nojo, isso, aquilo. Nós temos todos os conteúdos dentro de nós, mas sabe o que acontece? Eu não preciso estar mostrando ele para todo mundo, por quê? Porque aquela pessoa não está precisando daquela lição. Por isso que para mim as pessoas fazem algo e para outros não, tá? Então esse é um ponto. Quando eu consigo entender isso na minha vida, que existe uma autorresponsabilidade, tudo aquilo que vem na minha direção é para onde eu tenho que estar olhando. Então, quando eu olho, vamos dar um exemplo. Quando eu não gosto de uma atitude de uma pessoa que, ela tá valorizando... agora, um monte de gente por conta de qualquer gripe ou isso, aquilo, às vezes nem faz exame nem nada. Mas quer ficar em casa. Tá louca de pegar para pegar
um atestado, ou tá em casa e fica... Gente, não sei vocês, mas eu não sei, quando eu tenho uma responsabilidade muito grande com o trabalho, e quando eu vejo isso, me irrita um pouco, né? E aí eu falo, Eliane, doeu, pega que é seu. E aí eu vou dizer pra vocês qual é a minha dor, tá? Então... Pessoas que trabalham muito, que são muito responsáveis, que não faltam, que vão se matando trabalhar, que pode estar morrendo, mas estão trabalhando. Quem aqui teve mãe sofredora sabe bem do que eu tô falando, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí o que que acontece? Aquele que não tem, né? E incomoda. A minha avó tinha um ditado que ela dizia assim: quem tem quem por si chore, todo santo dia morre. Eu tentava entender essa frase, né? E se você olhar, é mesmo. Quem por si chora. Então, se você tem gente pra chorar todo dia no seu velório, todo dia dá pra morrer, né? E aí, quando eu entendi, eu achei muito engraçado. E é verdade. Então, às vezes, as pessoas, quando elas têm quem por si chore, dá pra faltar o trabalho, dá pra fazer isso, fazer aquilo. Como eu sempre tive que me virar e trabalhar desde os meus 16 anos de idade, isso me irrita um pouco. Mas me irrita a atitude da pessoa? Não, me irrita porque talvez eu não tenha quem chore por mim. E é isso que a gente tem que olhar. Quando incomodou, olha, mas olha de forma verdadeira, para que você possa identificar. Eu sempre falo, a gente só consegue curar algo dentro de nós quando nós olhamos para onde tem que ser olhado, né? Para a verdade que está ali. Então, quando eu faço um atendimento para a pessoa, eu pergunto para ela, mas o que você acha? Ah, não sei. Não, a pessoa sabe, mas ela não quer olhar, porque a gente viver enganado e botar a culpa nos outros é muito mais fácil do que a gente viver a vida de forma verdadeira. Mas eu também entendo que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue fazer mudanças, a gente não consegue... colocar algo para fazer e seguir aquilo ali. Então, muitas vezes, é uma apatia muito grande, é um cansaço muito grande, fica procrastinando. Essa palavra é uma desgraça para mim, tá, gente? Procrastinando, então, e deixando sempre para depois, né? Então, muitas vezes tem a ver com os excluídos. E se a gente entender isso e olhando para a raiz da nossa árvore, eu tenho uma paciente minha que perguntou, mas por que que a gente demora tanto para ver? Eu falei, é simples, porque a gente não leva para a raiz da árvore, né? A gente fica olhando para a criatura e pensa, mas por que que ele está fazendo isso? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? E a gente, em vez de pegar do eu, pega que é teu, olha e aonde vem aquilo, né? Então, quando eu faço atendimento, isso aqui te irrita muito, irrita. Eu fiz um atendimento com uma pessoa que ela dizendo assim, me irrita, porque o meu marido fala que não tem dinheiro em casa, mas ele tá lá sempre comprando, ele vai no mercado, ele não sabe vir com o que falta. Aí tu olha, tá com 7 quilos de arroz. Quando que nós vamos comer 7 quilos de arroz? Né? Aí eu falei, quem é assim na sua família? Daí ela, é minha mãe. A minha mãe é assim, bem louca. Ela vai no mercado, ela tem que estar sempre trazendo um carrinho cheio, ela tá sempre achando que vai faltar comida. E aí... Provavelmente não, né? E o que isso te incomoda? Isso me incomodava porque a gente não tinha dinheiro e a despensa sempre cheia e a gente queria fazer outras coisas, né? Então, você entende que não é às vezes uma coisa muito grave. Eu tenho uma paciente minha que a mãe dela um dia tacou uma faca nela e ela falou, sabe, e ela desviou. É lógico, né? Tá viva. Daí, mas por que a pessoa não acha tão ruim a facada? Eu não me incomodo com ela ter me atirado uma faca, porque eu sei que ela estava num acesso de raiva. Mas me incomoda outras coisas. E aí eu sempre falo, sabe por que às vezes uma coisa grande não incomoda tanto quanto uma pequena? Porque a pequena, ela vem de forma repetida. E de forma repetida, ela vai enchendo as caixinhas. E aí, quando ela enche as caixinhas, fica ali fechada, a caixinha vai enchendo, já tá cheia. Uau, uma hora estoura, né? E por isso que tantas pessoas tomam atitudes que você olha assim, meu Deus do céu, né? De onde veio tudo isso? Tava guardado e a caixinha dela não aguentou mais, né? Então, às vezes, quando a gente não olha para o sentimento verdadeiro, o que acontece? Eu não sei porque que a minha caixinha está enchendo, né?
E por isso que doeu, pega que é seu, cara, é a melhor frase que você pode ter na sua vida. Quando você olha desta forma, você já sabe, não tem nada a ver com o outro, sou eu. O que me incomoda? Eu sempre fui muito general como mãe, né? E senta, levanta, deita, vamos arrumar a cama, agora tá na hora de dormir, isso, aquilo. Eu raramente dizia não. Quando eu dizia não, já não adianta, perdi, porque não mudava de opinião, não adianta, porque eu custo a dizer não, mas quando eu digo não, também deu, né? Então, o que acontece? As minhas filhas já sabiam disso, né? Então, quando a gente... Nossa, veio uma coisa aqui na cabeça, agora até me perdi. Então, quando eu sempre fui muito general, sabe? E daí o que acontece? Acontece que quando eu vejo uma mãe muito condescendente, amorosa demais e faz tudo pelo filho, aquilo já me dá uma raiva, me dá uma vontade de dar-lhe na cara da pessoa, né? Quando eu entendi que doeu pega que é seu, eu comecei a olhar, por que você não gosta, Eliane? Né? E aí eu entendi que não gostar era simplesmente porque eu não era assim, né? E eu gostaria de ser uma pessoa, né? Coloca um na tela. Quem gostaria de ser mais amorosa? Geralmente quem vem de mãe que sofreu muito, né? As mães, elas pensam que para botar ordem na casa, elas não podem dar amor, né? Ou tem que se segurar, na verdade, naquela dor. Então muitas vezes a gente não consegue ter mais amorosidade, sabe? Mostrar. Por isso que é tanta gente que com os humanos... Eles são tão assim, e com os animais, meu Deus do céu, né? Porque, claro, gente, o animal bate boca com você? Não. O animal, ele contraria você? Não. O animal, ele te desafia? Não, a grande maioria não. Então, é muito mais fácil a gente gostar de animais do que gostar de gente, né? Mas o animal não me faz crescer. O animal, ele me faz simplesmente ver... que eu tenho este amor dentro de mim. Mas se eu tenho este amor dentro de mim, por que eu não posso estender a outras pessoas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Por que a minha falta de amorosidade, né? E às vezes eu deixo de dar para as pessoas que estão à minha volta simplesmente por muitas vezes eu ter uma crítica muito grande com a minha mãe, né? Ou com o meu pai, né? Porque eu tenho uma amiga minha que fala assim, tá, já sei, a culpada é a mãe, sou eu, tá, me diz aí, né? Daí eu falo, não, tem pai também, gente, mas é mais fácil a gente perdoar o pai do que perdoar a mãe, né? E quando a gente pensa que a nossa, às vezes, a dificuldade é com o pai, na verdade não é. É porque a gente gostaria, por exemplo, com o pai quando bate, a pessoa acha que ele tem raiva do pai, mas na verdade ela tem muita crítica para com a mãe, por quê? Porque a mãe não defendia ela, né? Então nos atendimentos aparece coisa, a pessoa, nossa, mas eu achava que... Pois é, mas não é, né? Então, às vezes a gente custa identificar o excluído na nossa vida, né? É meu pai? É minha mãe? Geralmente está na raiz, tá? E o que é um excluído? É aquele que eu falo mal, é aquele que eu critico, é aquele que eu julgo, é aquele que eu reclamo, é aquele que eu não gosto das atitudes da pessoa, né? Algum ato que a pessoa fez e que aquilo é falado demais dentro da família, ou a gente tem um abusador na família e ficou sabendo, ninguém toca no assunto. Então tudo aquilo que é escondido, que é tentado esquecer, que é repudiado, né? Tudo isso é uma ação de exclusão. Então eu vou contar para vocês como não é tão fácil a gente achar os excluídos. Às vezes tem gente que vai lá e assiste uma live que eu tenho, que eu gosto muito, que é a live Os Excluídos, mas a pessoa não consegue mudar algo na sua vida, você entende? Porque às vezes tem um pouquinho além daquilo ali. Às vezes a pessoa gostaria que eu, vindo falar comigo no particular, eu consigo, mas não dá, gente. No atendimento saltam umas coisas de dentro, né? Que é o campo morfológico. A minha filha fala assim, mãe, toma cuidado que as pessoas vão achar que você é vidente. Daí eu falei assim, não, eu já explico antes.
O que acontece é, eu entro no campo da pessoa. O que é o campo? Eu, Eliane, e a minha alma. A minha alma, ela sabe de tudo, porque ela vê o invisível, ela vê tudo o que aconteceu. A Eliane não. A Eliane tem algumas lembranças, a Eliane não viveu em certas épocas, a Eliane tem um entendimento. Você entende? Então não existe. Então esse campo morfológico você consegue acessar no atendimento. Então eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho uma menina que veio fazer, para vocês verem como o negócio é engraçado. Ela veio, me contatou para fazer um atendimento. Eu explico tudo direitinho, começamos e nada saltava de dentro de mim. E ela veio me procurar porque ela estava com um problema sério nos tornozelos e ela não estava conseguindo, tomava remédio e não passava dor e ela não conseguia, tava difícil para caminhar e tudo. Ela não consegue sair de casa, apesar de dirigir, de gostar de dirigir, de se sentir livre dirigindo, mas ela tinha muitas coisas que ela só conseguia usar o carro para ir no mercado e ela não conseguia ela não conseguia ter essa liberdade, sabe, para sair, para ir, para fazer as coisas, né? Então ela se sentia presa. Beleza, fomos deixando, fomos conversando e tudo. Daqui a pouco eu falei assim, vê se faz sentido pra você. Porque, gente, é uma coisa que pula, mas não pula de mim, pula da pessoa, entende? Porque a gente acessa o campo e aí pula. É isso que é constelação. As pessoas, elas acham que a gente, descobre por um... Não, entra no campo da pessoa. Isso se chama campo morfológico. E isso é explicado pela ciência. É o que a gente traz, tá certo? Então a alma sabe tudo. Né? Tem gente que fala assim, não, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, não, eu não tenho. E aí, quando você entra, você vê o quê? Que a pessoa tá ali com o nariz empinado, vai abraçar a mãe, abraça por cima, né? Então, tudo isso já mostra o quê? Me acho, né? Tô aqui, crítica, sabe? E às vezes as pessoas, elas não conseguem entender que mas eu quero que a minha mãe faça isso, ou meu pai faça isso, ou meu irmão mais velho faça isso, porque eu me preocupo com a saúde dele. Gente, a gente tem que deixar as pessoas viverem a vida delas, a gente tem que parar com isso. Porque pensa, diz pra mim, quantas vezes você já deu conselho pra uma pessoa e ela foi lá e fez sempre a mesma coisa? Não, as pessoas não mudam porque a gente fala, as pessoas mudam quando faz lógica para elas, quando elas param de sofrer, quando elas querem desistir desse sofrimento. Eu não aguento mais, faz 15 anos que a minha vida é sempre igual, eu tenho dificuldade com meus pais, eu tenho dificuldade com o homem, eu tenho dificuldade com dinheiro, eu tenho dificuldade de perder, eu tô sempre perdendo dinheiro, o dinheiro some da minha mão, vou à falência, tenho ciúme exagerado, tenho... Isso tudo é uma ação que vem de algo, de uma exclusão, porque eu quero mudar e eu não consigo, tá? Deu para entender mais ou menos o que é uma exclusão, né? Bom, beleza. Aí saltou de dentro de mim o seu vou falar uma coisa para você ver se faz lógica. Eu vejo uma pessoa com uma camisola branca, ela tá trancada num quarto, o quarto tá meio escuro, ela tá amarrada pelos tornozelos no pé da cama, mas ela tá num acesso de loucura, não sei, parece assim que me veio a palavra que tá louca, né? E daí a pessoa pega e fala pra mim, diz assim, nossa, minha mãe, quando eu nasci, fiquei sabendo disso há pouco tempo, antes da minha mãe morrer. Quando eu nasci, eu fui tirada da minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe viu 2 compadres se brigando, eles iam se matar, acho que puxaram uma arma, uma coisa assim. E quando eles iam se matar, a minha mãe tomou um susto tão grande que ela enlouqueceu naquele momento. E daí eles tiveram que amarrar ela, né, e deixar presa. O que ela trouxe? O tornozelo dela, que não tinha jeito de melhorar. Ela não consegue, ela se sente presa, ela não consegue sair de dentro de casa. Então, o que ela estava? Ela estava a serviço de uma energia que não foi falada, que se tem vergonha, que não se fala. Nós fizemos o atendimento e pronto, um monte de coisa já mudou na vida dela. Ela quer continuar pelo menos mais 4 sessões, eu sempre recomendo, né? E isso tudo por quê? Porque, lógico, aquilo ali tem outras coisas no qual nós conversamos e ela quer resolver aquilo ali, né? Então, quando eu faço o atendimento, eu gosto de trazer coisas que estão acontecendo na vida da pessoa para que ela tenha, né, por onde olhar esses excluídos, né? Eu tenho uma pessoa que eu fiz um atendimento, nada, o dinheiro nunca dava, nunca ficava.
Eu não gosto de saber muito da vida das pessoas, né? Porque senão interfere naquilo que vai saltar de dentro de mim. E foi muito doido, porque a pessoa tava ali e eu falei assim, nossa, eu vejo uma pessoa com um carro ruim, eu vejo uma pessoa, tipo, encostada no carro, triste, não sei. Vem na minha mente, assim, falido dele. Meu pai faliu e perdeu tudo que tinha, ele ficou muito doente. Eu falei, tá igual você então? Doente, perdeu tudo que tinha, tá com carro velho. Aí a pessoa, nossa, eu fiquei todo arrepiado. E isso é o mais importante. A grande maioria a gente sente no corpo, né? A gente fala que constelações e as posturas da constelação, e não só aí fora, quando eu te falo alguma coisa e aquilo faz sentido para você, você se arrepia, né? Então o nosso corpo, ele fala, né? E isso é muito, muito interessante, assim. E claro que daí você vai fazendo o trabalho, né? Então, muitas pessoas hoje excluem as mães por não ter amado do jeito que a pessoa gostaria, né? Muitos excluem os pais. E eu sempre falo, gente, aprende a separar o pai do homem, a mãe da mulher. A mãe, ela é perfeita, porque ela nos deu a vida. Se não fosse a mãe, a gente não estaria aqui. Se não fosse nosso pai, a gente não estaria aqui. E quando a gente tem filhos, aí sim é uma coisa muito mais grandiosa que a gente tem que agradar aos nossos pais, sabe? Ter gratidão. Eu sempre, quando deito, agradeço ao meu pai, porque se não fosse o meu pai, aquele espermatozoide que fecundou o óvulo da minha mãe, eu não estava aqui. E se não fosse eu não estar aqui, as minhas duas filhas também, as minhas duas meninas também não estariam aqui, né? Então, sou muito grata ao pai das minhas filhas, por quê? Porque se não fosse aquele espermatozoide, elas não seriam do jeitinho que elas são, e eu as amo do jeitinho que elas são, né? Então, são essas coisas que a gente tem que olhar. É muito mais fácil quando a gente encara desta forma. Ai, mas meu pai judiou de mim. Quantos filhos detestam, têm raiva do pai, porque o pai batia na mãe, e no final ele acaba batendo na mulher, né? Então tudo aquilo que eu excluo acaba vindo. A gente só tem que aceitar, né? É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas a gente tem que exigir da gente. Porque quando a gente exige da gente, a nossa vida, ela acaba fluindo. Aí a pessoa pergunta, quando eu sei... Né? Foi muito engraçado porque eu soube dar um exercício no final do atendimento, né, pra pessoa fazer. Aí a pessoa no outro dia me manda assim, não, deu tudo certo, eu fiz todos os exercícios e senti que tá tudo perdoado aqui dentro de mim. Eu falei, nossa, se fosse fácil assim, né? Aí eu peguei e falei assim, é mesmo, tá? Mas continua fazendo, porque a nossa mente lógica, ela diz que tá tudo certo, mas a gente, na verdade, tem que sentir aqui no coração. Sabe, quando eu sei que as coisas estão certas, quando a vida começa a fluir. Né? E é algo inacreditável, pessoas que fazem um atendimento e diz, nossa, Eliane, eu então estava dormindo, né? E comecei a dormir sem medicamento. Eu tenho uma menina que ela tomava com medicamento e não dormia, né? Gente, não sou eu, não faço milagre, não é nada disso, é simplesmente quando você identifica, quando você olha o excluído, aquilo se desmancha, né? Aquilo se desmancha. E aí o que acontece? Se desmanchou, você olha e não é meu, devolve para a pessoa que é. Não tem problema, se você não conseguir separar, você continua levando os dois juntos, o pai com a mulher com a mãe e o pai. Gente, desistir de sofrer não é do dia para a noite. É um dia você vai olhar e você vai dizer, eu não aguento mais. E aí, se alguém te mostra uma possibilidade, que foi o que aconteceu, porque eu sempre tive o quê? Eu sempre tive um vazio existencial, sabe? Eu sempre tive um vazio existencial assim dentro de mim. Eu sempre tive uma pontinha de tristeza dentro de mim. Eu sempre tive essa insatisfação, sabe? De eu olhar e não conseguir ter prazer naquilo, né? E automaticamente dentro do meu relacionamento eu era uma pessoa horrível porque eu era mãe do meu marido, né? Então tudo aquilo que eu criticava na minha mãe eu acabava fazendo dentro de casa, porque a minha mãe mandava no meu pai e eu mandava no meu marido. E daí o que eu fazia? Faz isso, faz aquilo, senta, levanta, faz isso. Homem não aguenta casar com mulher, entende? Que vira mãe. Chega um certo momento, desculpa a palavra, mas chega um certo momento ele não quer comer a mãe.
Ele casou com uma esposa, não com a mãe. No primeiro momento, ele pode até gostar, que nem a mulher quando tem um marido ciumentinho. Ai, fulano, não vai assim. Aí ela se sente super valorizada. E daqui a pouco aquilo vira um inferno na vida da pessoa, né? Tem vários motivos de ser uma exclusão ou não. Não dá para eu chegar aqui e dizer assim, não, teu caso é esse, teu caso é esse. Não, não tenho, gente, tá? Eu tô falando as várias nuances de exclusão, tá? Então, agora, uma coisa eu digo, o dia que a gente aprender a olhar para os nossos pais e deixar com eles o que é deles, tá tudo certo, né? A grande maioria das mães, dos pais, né? Eles tentam puxar os filhos pro seu lado. Então, falam muito mal. A live fica salva assim, querida, tá? E fica no YouTube também. Baixa, eu acho que amanhã, que daí dá para assistir no modo acelerado, tá? E aí, muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa, ela não consegue, né, que a gente estava falando, não consegue separar a mãe da mulher e critica demais como critica o pai. Mas os pais, eles sempre falam coisas e querem que os filhos acreditem. Muitas vezes nós levamos pelo ego, querer que os filhos olhem pra gente, né? E aí a gente quer ser melhor do que o pai, tirando muitas vezes o acesso da criança aos pais, né? Tem gente que fala assim, ah, mas meu pai foi omisso, mas ele te deu algo que você não consegue comprar com dinheiro. Todos vocês que estão aqui, vocês podem ser podre de rico, podre. Mas se o médico chegar para você e disser assim, você está com os dias contados. E a pessoa fala, não, mas eu tenho muito dinheiro, doutor, eu vou para os Estados Unidos. Não adianta, você vai morrer. Aí é que a gente entende o que os nossos pais nos deram não tem preço, não tem como você comprar, não dá para precificar uma vida, entende? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a deixar com a minha mãe o que era dela, com meu pai o que era dele, né? Então, meu pai tinha várias coisas, bebia isso, não botava dinheiro dentro de casa, minha mãe ficava super chateada, ela que não sustentava, era tantas coisas, sabe? E aí a gente acabava olhando pra minha mãe, coitada da minha mãe, olha meu pai, raiva do pai. Cara, isso não me levou a lugar bom nenhum. Hoje, eu olho pro meu pai e sou grata. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu olho para minha mãe, a mesma coisa, eu sou grata. Eu tenho tanta emoção quando eu falo isso, sabe? Porque eles fizeram o que eles poderiam ter feito. Pergunta numa criatura que apanhou, eu. Mas eu não reclamo disso, sabe por quê? Porque eu era tão atentada que se não fosse desse jeito, minha mãe não tinha conseguido me dar, sabe, colocar nos eixos, porque eu era simplesmente muito atentada, né? Então, são essas coisas, sabe? Aí tem gente que fala, ah, mas acontece que meu pai abusou de mim. Ele teria que pagar sim na justiça. Mas isso foi o homem, não foi o pai. O pai foi aquele que te deu o espermatozoide, foi aquele que te deu o direito de estar aqui. E a gente deveria ser muito grata a isso, não só a ele, a todos os meus antepassados, a todas aquelas pessoas que vieram antes, que passaram trabalho, que passaram fome, que sofreram. Essas pessoas todas passaram por tudo isso para que a gente estivesse aqui. A nossa vida é muito mais leve, gente. Às vezes a gente critica um pai e uma mãe, mas se a gente olhar, hoje a gente tem live, a gente tem terapia, a gente tem remédio, a gente tem tantas coisas e a gente não dá conta de ser feliz. Imagina eles, que não tinham nada, que passavam trabalho, né? Machismo e tantas outras coisas que eram da época, né? As pessoas perguntam, como você olha para isso? Eu sempre olho assim, tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. O que foi antes, foi antes. Eu olho, deixo lá e digo, eu vou desonrar honradamente, eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês. E é isso que é honrar honradamente. Eu posso olhar algo, eu não gosto daquilo, como a grande maioria das mulheres, né? Criticam os pais porque traíram a mãe e no final casam com homens que traem ou ela mesma acaba traindo o marido. Eu tenho uma menina que foi minha paciente, ela falando que a mãe traía o pai traía a mãe, o pai falava mal da mãe, a mãe falava mal do pai. Aí eu olhei pra ela e falei assim, e você traiu todos os seus namorados? Daí ela, sim, como é que tu sabe? Crítica é adubo. Fica com esta frase que também é ótima. A crítica é adubo. Toda vez que você critica, aquilo cresce, aquilo vai vindo. Por isso que muitas vezes, quando você tem algo dentro de você que você critica demais,
né? Provavelmente, às vezes, um filho traz. E aí você olha e diz, né? Porque o universo olha e diz assim, quem sabe em mim você ame, mamãe. Então, quando a gente critica lá, traz, às vezes um filho traz, às vezes um sobrinho traz, né? E aí a gente pensa, o universo diz isso, quem sabe em mim você ama. Porque quando a gente tem um filho, a gente perdoa tantas coisas, não é verdade? Né? Uma mãe perdoa tanto, um pai, às vezes ele faz bobagem, vai pra cadeia, e eles estão lá passando por aquela vexatória, né? E vão lá visitar um filho, porque o amor é muito grande. Então, quando eu critico um tio safado, ladrão, vagabundo, às vezes isso acaba acontecendo dentro da minha casa. Mas tem gente que acha que traição é só traição de deitar com uma mulher ou deitar com um homem. Não, gente, não adulterás. E quando Jesus, né, quando nos mandamentos falou não adulterás, é qualquer coisa que você não vai de conforme a lei, você está adulterando, né? Então uma assinatura, um roubo de um terreno, de uma casa, tudo isso é adulterar, né? Então tudo aquilo que eu critiquei lá, muitas vezes eu acabo trazendo, né? Então, eu tô olhando aqui porque alguém tinha feito uma pergunta, né? Como se olha o excluído? Depende muito, tá? Depende muito, é isso. Olha lá para sua base, para o seu pai e para sua mãe. Quanto que ainda tem de crítica? Quanto que ainda tem de julgamento? Quanto que ainda tem de pena? Né? E às vezes a minha mente lógica acha que já perdoei tudo. Mas se a vida não flui, não andou, gente. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Lembra da moça do tornozelo? Tem coisas, mas também era com a mãe. Mas tem coisas que acontecem. Do dinheiro... Né? Deixa eu ver que eu tinha anotado algumas coisas aqui. Ah, esse foi sensacional. Eu fiz um atendimento e a moça tá com bastante depressão, né? E a vida dela tá realmente bem difícil e super chateada. E eu perguntei para ela, você consegue... você ganha dinheiro? Ganho. Então por que você mora com seus pais? Aí a pessoa... eu não sei. Mas você gosta... não sei. Mas você gostaria de ter a sua casa, de ter as suas coisas? Né? Você gostaria de ter um homem? Um relacionamento, não um homem, eu falei, né? Um relacionamento? Aí a pessoa, né? Aí eu falei, bom, então se você ganha dinheiro, não sei. Claro que sempre tem crítica para pai e para mãe, lógico, né? A pessoa era um pouco mimada, e birrenta, né? As coisas têm que ser do meu jeito, amor exigente, tudo isso dava pra ver, mas mesmo assim, aquilo era muito forte, daqui a pouco salta de dentro de mim, né? E aí, pra quem entrou agora, eu não sou vidente, não sou nada, é campo morfológico, tá? A gente, isso tudo dá pra gente, como é que é, ver através da alma, entra no campo da pessoa. Entrei no campo dela e foi incrível, que eu falei assim, você tem uma tia por parte de mãe que também passa pela mesma coisa dela? Tenho. E o que a sua tia é? Chata e deprimida. Ah, e você é o quê? Eu sou chata e deprimida. Então é muito engraçado porque aí a pessoa começa a fazer o exercício e ela vai soltando aquilo ali, né? E quando ela solta, a vida fica mais leve. Nossa, Eliane, no outro dia, nossa, tô muito mais leve, parece que eu tirei um peso. Tirou. Por quê? Porque não era seu. Então, quando nós carregamos algo que não é nosso, nossa vida fica super cansada, super cansada. Eu fiz um atendimento de uma menina que ela tem problema no pescoço, algo inacreditável, e não tem nada que melhore. Tem que viver fazendo terapias alternativas, isso, e massagem, isso, aquilo. Pronto. A gente tava ali sentada, conversando, isso, aquilo, e a pessoa vai falando, eu tenho que esperar que salte de dentro de mim, você entende? Não sou eu, tem que saltar de dentro de mim. Daqui a pouco eu olhei e falei assim, sua mãe teve um aborto antes de você, não teve? Porque eu tô vendo aqui uma criança morta, e aí ela olhou pra mim e falou assim, sim, mas só quem sabe sou eu e a minha tia. Daí eu falei assim, por isso, querida... Eu entrei no seu campo, não é que eu sei de tudo não, tá? E nem sou vidente. Entrei no seu campo e vi, tá ali. Então você não é a irmã mais velha. Não.
Meu pai, ele geralmente, quando a minha mãe engravidava, ele fazia uma criança fora, né? Beleza, então, vocês não são 3, vocês são mais. Vamos enumerar as pessoas e dar nome? Vamos. Então, seu primeiro irmão que não nasceu, isso, aquilo. Então, você é o número tal. Sim, agora você é. Então, fala seu nome, falou o outro. Quando ela falou o último, ela tirou um peso do pescoço. Ela não dormia nem com medicamento. E ela começou a dormir. Você entende? Quando você devolve o que era para devolver. Então, aborto. Né? Quando o aborto não é reconhecido, aquela criança não é reconhecida, não é colocada no seio da família, muitos irmãos mais velhos, eles carregam um peso enorme, né? Porque eles têm que fazer por 2. Eu fiz um atendimento e a pessoa não me contou isso, e ela era gêmea com alguém, né? E aí a gente conversando e tudo, eu falei assim, que engraçado, parece que tu tem que trabalhar por 2. Dela, é isso que eu sinto, eu tenho que fazer 2 cursos, eu tenho que trabalhar 2 jornadas de trabalho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu falei, você tem algum irmão que morreu? Daí ela, eu era gêmea com uma pessoa, né, e ele morreu, e aí eu tô sempre tendo que fazer a felicidade dos meus pais, porque, tadinho, eles já sofreram a pena, né? Então o excluído, ele vem sempre do julgamento, da crítica, da pena, e essas coisas que a gente tem que olhar. Então, quando nós olhamos para isso, e não dá para eu dizer para vocês, nossa, o teu problema é esse, fulano, o teu é esse. Não, gente, não dá, tá? Então, muitas vezes tem que ser no atendimento, por isso que às vezes a pessoa vem falar comigo no particular, eu dou o quê? Eu dou um geral, mas eu não tenho como, né? Porque nem sempre são os mesmos excluídos. Mas se você vai lá, você olha para sua raiz, você vê, se você já ajeitar o honrar pai e mãe, já muita coisa entra nos eixos, você entende? Agora deixa eu ver aqui que uma pessoa fez uma pergunta. Quando identificamos o excluído, automaticamente o problema que estava tendo na vida, essa pessoa também tem ou tinha... Espera aí, vou ler mais devagar. Quando identificamos o excluído, automaticamente o problema que estávamos tendo na vida, essa pessoa também tem ou tinha? Geralmente é isso, sim. Geralmente é isso. Então, por exemplo, quando eu critico, ou quando eu não deixo vir à tona, ou quando, por exemplo, eu conheço uma situação, tá? Nessa situação, a pessoa foi abusada por um homem. Aí aquilo tudo ficou assim meio nebuloso, ninguém fala nada, né? Bom, aí o filho dessa pessoa foi abusado. E agora a filha dessa pessoa, desse rapaz, neto da outra pessoa, bisneto do que abusou, foi abusada, né? Então, é uma energia, enquanto aquilo não vem à tona, infelizmente é sim. Né? Então, muitas vezes, quando pessoas fazem aborto, aquilo não é falado para as outras famílias. E eu tô falando para vocês, porque eu, quando eu era nova, eu também fiz aborto. E hoje eu entendo perfeitamente que as pessoas, quando elas têm esse tipo de atitude, muitas vezes é pelo desespero, não é por amor, né? Não é por falta de amor. Talvez se na época eu fosse casada, e se talvez eu tivesse uma vida, e tivesse um marido, e tivesse condição financeira, eu não teria feito. Mas eu olhava e pensava assim, se essa criança vir, eu vou ter que... minha mãe vai me mandar para fora de casa, a gente faz um monte de novela na cabeça, né? Então... muitas vezes também, quando uma pessoa dá uma criança para adoção, ela também pensa assim, eu não tenho condição de cuidar dessa criança com amor, né? E quem sabe o universo, Deus, possa arrumar uma família boa para essa pessoa. Então a gente tem que parar de julgar, né? Às vezes, aí a minha filha perguntou assim, mãe, mas quando a pessoa joga na lata do lixo, né? Aí, minha filha, é um misto de acreditar que Deus vai ajudar, mas também é um misto de raiva muito grande, né? A gente não sabe o que passa dentro das pessoas, né? As dores emocionais que cada um tem. Então, a gente deveria tentar julgar menos, né? Agora, eu digo para vocês, assim, as minhas 2 filhas tinham uma grande dificuldade. Todas as 2 tinham um pouco de... não é depressão, mas era uma tristeza. E quando eu fiz o curso e eu entendi que eu tinha que falar, eu fiz uma reunião com cada uma das 2, né? E é inacreditável, depois que eu contei a vida das minhas filhas, né? E eu nunca não contei porque eu achava que elas iriam me julgar. Não, porque as minhas filhas estão além disso, né? E também eu não tô preocupada, não, que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que eu penso de mim mesmo, o que os outros pensam de mim. E se eu agrido alguém...
Do eu pega que é seu. Então, porque ali tem alguma coisa, mas não é só comigo, você entendeu? Então, eu tô de boa, né? E eu fui lá e falei e pronto. E acredita, assim, que depois a vida das minhas filhas foram muito pra frente, assim, é inacreditável como elas estão bem. E a minha filha, 3 semanas atrás, falou, nossa, mãe, sabe que eu tinha uma coisa que assim, ó, e depois, de um tempo pra cá, eu não tenho mais, soltou. Porque muitas vezes quando nós temos esse morto na família, ou às vezes um aborto, ou às vezes uma criança que morreu cedo ou alguma coisa, eu tô olhando para aquilo. E daí também eu esqueço de trabalhar a prosperidade, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Na grade da lealdade, como faz quando é filho de pai diferente? Não tem problema, você inclui todos eles, é assim. Por exemplo, a minha filha, meu ex-marido, tinha 2 filhos, tá? Então, pronto. Quantos irmãos vocês são? Aí a minha filha fala, nós somos em 5. Um não sobreviveu, eu tenho a minha irmã, que é da mesma mãe, e eu tenho 2 irmãos que são do pai diferente. Quem é o mais velho? Fulano. Quem veio depois? Fulana. Depois... Beltrano, depois eu. Então, você tem que obedecer a ordem de idade juntando as 2 famílias, tá? Pois é, constelei e descobri que tinha um irmão que não nasceu. Ele seria o primeiro e somente eu sei dos meus irmãos. Minha mãe confirmou a perda, mas pediu segredo. E quem pediu para ela tirar? Foi a minha avó paterna, meu pai não sabe. Inclui ele no coração. Tem gente que fala assim, eu preciso contar para todo mundo? Não. Por exemplo, os teus irmãos, quando não derem certo, quando eles desistirem, sabe, das coisas, ficar dando tudo errado, isso, aquilo, e andando para trás, e a vida não fluindo, as pessoas vão acabar indo atrás. Então, você foi lá, você olha, você inclui. Meu irmão, foi uma pena que você não veio. A nossa mãe te amava, se fossem situações diferentes, né? Se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse uma família estruturada, ela não tinha te tirado, né? Então, tenha certeza que se você estivesse aqui, nossa, a gente ia ser muito feliz, eu iria te acolher. Mas você não veio, mas eu me alegro. Né? Então é isso que a gente tem que falar, sabe? A gente só tem que incluir aquela pessoa. E olha, eu vou comprar isso aqui e isso aqui vai simbolizar você dentro da minha vida e da minha família. E você pode colocar lá, né? Então quando você olha, aquela pessoinha está ali, né? Você é maravilhosa, virou uma terapeuta. Ai, que bom, pode indicar, gente, porque é o meu trabalho. E eu vou dizer pra vocês que quando uma pessoa sai do atendimento e no outro dia ela me manda uma notícia, né, de que as coisas mudaram. Não sou eu que faço milagre, gente, você entende? Não existe nada disso, eu só trago a ferramenta. Como tem um monte de consteladores, né? É que eu gosto, às vezes, de mostrar pra pessoa, porque eu tenho uma mente lógica, então eu também gosto de caminhar por esse caminho, e quando a pessoa entende de onde vem, é mais fácil dela abrir mão daquilo ali, né? Entendeu? Ai, que bom, entendi, muito grata. Estou sentindo toda a... Ah, que bom, Cláudia, muito obrigado, viu? E pronto, né? Então respondi as perguntas. Ai, gente, e aí quando todas essas coisas acontecem, né? A vida da gente começa a fluir de uma forma, né? Eu agradeço, eu acordo de manhã e eu tô sempre... Sabe assim, quando você já acorda e tá tudo bem, né? E é muito engraçado, porque às vezes eu fico olhando, né? E eu falando esses dias pra um amigo meu, né? Ele pergunta, e aí, Eliane, como é que tá a vida? Eu falei assim, eu vou falar bem baixinho, porque a minha vida tá ótima, mas eu tenho até vergonha de falar pras pessoas, porque as pessoas se ofendem, elas acham que é mentira. E também não quero ofender ninguém. Vou ficar quieta, vou falar só pra ti. A minha vida tá fluindo tanto, meu Deus do céu, né? Então é isso, gente. A vida muda depois que você inclui, tá? Deixa eu ver aqui que fizeram uma pergunta. Minha mãe constelou e descobriu que teve 7 abortos espontâneos. Vimos os sexos, colocamos os nomes e incluímos. É isso, olha, que coisa linda, né? E aí automaticamente a vida começa a fluir sim, gente. Nunca imaginei que isso poderia afetar a minha vida. Afeta. Nossa, a gente não vai pra frente, é uma coisa inacreditável. Constelei medo de dirigir, apareceu excluído de novo. Gente, tudo que... Vou dizer pra vocês, como que eu sei que eu tenho um excluído na minha vida? Tudo aquilo que eu quero mudar e não consigo, tá? Então, tipo assim, ó, a pessoa bebe.
Aí ela vai lá, chora, eu não queria beber, eu não queria ser assim, mas ele não consegue mudar. Provavelmente um avô, um bisavô que bebia, que batia na avó, que tinha um monte de coisa, que botava dinheiro fora, alguma coisa tem. Eu atendi uma moça que, meu Deus, foi grandioso. Eu até já contei em outras lives, né? E ela é bem branquinha. E eu falei pra ela, nossa senhora, de repente pulou, sabe assim, um negão alto, bonito, assim, mas com uma roupa meio, tipo, sei lá, do tempo da escravidão. Mas, gente, nunca imaginei, né? Porque a pessoa pensa numa criatura branca, transparente. Aí ela falou assim, meu bisavô era escravo. Daí eu falei, novamente, se você entrou agora, eu não sou vidente. Eu entro no campo da pessoa. A pessoa sabe tudo que aconteceu com os antepassados, tem que trazer à tona. E o mais engraçado, sabe qual era o apelido dela na escola? Por conta de uma situação, escravizaura. Né? Então, olha que loucura que é quando a gente está a serviço de um excluído e a gente nem faz ideia, né, daquilo ali. E ela sempre se sentiu isso, passando por situações vexatórias, né? Você, que bom, que bom. Eu tento explicar como se fosse pra mim, sabe? Por isso que eu acho que fica fácil de vocês entenderem, né? Ah, obrigado, querida. Mesmo sem saber o sexo do meu irmão, que a mãe perdeu. Mesmo sem saber, tá? Você não importa. Você tenta sentir, né? Eu não sei, assim, a minha sensação também é que era um menino, tá? Mas aí você vê se é isso mesmo, tá bom? A minha sensação é essa. E daí você pode comprar qualquer coisinha e incluir essa criatura, né? Então, meu querido, tá aqui, né? Você existe na nossa vida, que pena que você não veio, a gente ia ser muito feliz com você aqui, mas a gente alegra do mesmo jeito porque você é nosso irmão, tá? Deixa eu ver aqui, só queria entender porque não sinto felicidade, não me sinto feliz, mas isso é de forma diferente, tenho tudo para ser feliz, mas não me sinto feliz. Algum excluído aí, alguma coisa que você está carregando, sabe? Eu não sei te dizer assim o que é, né? Mas quem é o excluído da sua família, né? Quem é que você julga? Geralmente infelicidade, a infelicidade, ela, a grande maioria, ela vem muito de não se sentir amado, né? Você achava que a sua criança achava que a sua mãe não amava você? Fiz os exercícios no meu coração sobre incluir os excluídos, meu filho não estava querendo falar com 3 anos e meio. Começou a falar graças a Deus e a você. Ah, nada, que milagre o quê? É só botar os excluídos no lugar, dá tudo certo, gente. Isso aí, descobrir uma irmã excluída e traz muitas coisas. Então, assim, gente, posso dizer para vocês que quando a gente descobre esses excluídos na nossa vida, nossa, é como se você tirasse um peso muito grande, é como se a sua vida, ela passasse para um outro patamar. Aí as pessoas falam, mas será que é só isso que eu tenho de excluído? Não, aquilo está te segurando, pode ser que tenha outros excluídos, mas tudo é como uma cebola, sabe uma cebola grande? Tá aqui, aí você tirou uma casquinha, deu uma choradinha, ardeu os olhos, beleza, mas aí tem outra casquinha, e tem outra casquinha, e tem outra casquinha, é um saco? Porque parece que a gente nunca chega no final, né? Então, eu digo pra vocês que tipo assim, quase tudo não me incomoda, hoje quase nada me incomoda. Tinha um negócio que me incomodava muito e eu pensei, por que que isto me incomoda? Doeu, pega que é teu, fiquei analisando e cheguei ao ponto, por quê? Né? Então, depois que você começa a aprender a mudar a postura, que não é uma coisa fácil, porque desistir de sofrer aquilo que eu falei não é fácil, não é todo mundo que quer desistir de sofrer, não. Às vezes eu não quero perdoar um pai, eu não quero perdoar a mãe, eu tenho razão. E aí quando alguém fala alguma coisa, eu digo, não, mas eles isso, mas eles aquilo. Tá tudo bem, eu não tô dizendo que você tenha que concordar com o que ele fez. Simplesmente você vai deixar com eles o que é deles, né? Quantas pessoas eu vejo que exclui a mãe, porque eu vou fazer melhor do que a minha mãe. E no final, o que acontece? Ficam estagnados na vida. Quantas pessoas hoje estão estagnadas? Porque é tanta crítica para com os pais que muitas vezes não consegue arrumar um trabalho, a pessoa não consegue ir para frente, a pessoa nem filho no mundo bota porque ela olha e criticou tanto aquelas criaturas que não tem condição,
né? Então, essas coisas que a gente olhar desta forma, a gente se liberta de muitas coisas. Teve uma pessoa que perguntou sobre o atendimento, né? E o meu atendimento ele é online e o primeiro atendimento ele é de 2 horas, porque a gente vai olhar várias coisas. E depois, durante uma semana, eu dou os exercícios, a pessoa vai fazendo os exercícios, e aí, fazendo os exercícios, a gente vai vendo, e depois, se ela quiser trabalhar mais alguma, geralmente aparece algumas coisas, sabe? E às vezes eu falo pra pessoa, pra ela, se ela conseguir fechar o pacote e fazer mais 4 sessões de 1 hora, vai ajudar bastante. Eu tenho uma pessoa que, tipo, era muitas coisas, né? Ela já tá no 2º pacote, mas é porque nós estamos fazendo um trabalho focado no trabalho. E hoje foi um dia, assim, grandioso no atendimento, né? E eu falei assim, cara, a gente tá muito perto, não tá? Dela assim, eu sinto também que eu também tô muito perto, né? E muito perto de ser chefe e de mudar completamente a parte financeira, sabe? Da família, né? Dela, né? Então, tudo depende de cada um, tá certo? Tudo depende de cada um. E aí o atendimento é dessa forma que ele acontece, tá? Online. Eu tenho pessoas nos Estados Unidos, eu tenho pessoas no Japão, eu tenho pessoas em Israel, eu tenho pessoas em Portugal, eu tenho pessoas na Inglaterra, eu tenho pessoas no interior do Brasil, eu tenho pessoas de Florianópolis que fazem online, eu tenho pessoas de Florianópolis que vêm no presencial, né? Mas não tem diferença alguma, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Pode aproveitar e fazer, que daí eu já dou uma... Às vezes você tem uma irmã ou algo que passa por coisas que não consegue se transformar, sabe? Algo que, tipo, não consegue mudar aquilo ali. Pode encaminhar a live para ela. Se elas despertar, né? Às vezes a gente manda e a pessoa não vê, tá, gente? Também não fica chateada. Deixa que ela tenha o momento dela, tá bom? E quem se culpa por tudo e se importa muito com a opinião dos outros, o que os outros pensam. Eu já fui assim. Geralmente quem não tem amor próprio, acontece isso. Hoje eu não me preocupo com os outros pensam de mim, não. Eu faço aquilo que eu quero. Eu me preocupo com o que eu penso de mim mesma, né? O resto eu não me incomodo, não. Mas, nossa, eu já... como diz a gurizada, já paguei muito pau pros outros, né? Tipo, ai, me abaixava, me preocupava. É falta de amor, né? E eu achava assim, a minha criança achava que a minha mãe não me amava, né? Então, porque eu apanhei demais, eu era muito atentada, a criança ela não entende isso, né? Então, às vezes, vem daí. Mas é isso que eu falo, isso a gente tá olhando no geral, pode ser que não seja isso, tá bom? Não tô afirmando nada, tô só falando dentro do conhecimento e dentro daquilo que acontece, né? Dos atendimentos e do que eu tenho estudado, né? E os livros do Bert que eu tenho lido, né? Quando a pessoa não consegue ter relacionamento amoroso, pode ter a ver... Pode, nossa, pode muito. E também é assim, ó, dependendo da mãe, sabe? Porque quem permite a gente ganhar dinheiro e amar verdadeiramente é mãe. Se a minha mãe falava muito mal do meu pai, se ela excluía meu pai, se ela que teve que cuidar da casa, muitas mães afastam as mulheres dos homens. E aí, por isso que tem tanta mulher com raiva de homem. Por quê? Porque as mulheres não conseguem ver a sua autorresponsabilidade no relacionamento. Muitas vezes o que acontece? Eu vou lá, eu viro a mãe do meu marido, ele não aguenta tanta crítica, aí ele pula cerca, porque, tipo, a culpa não é só do homem, não, gente. O dia que a gente acreditar que uma pessoa só é responsável por um relacionamento não dar certo, meu Deus do céu. Mas é isso que eu te falo. Essa menina que eu fiz o atendimento, com problema no tornozelo, que a mãe tava presa, isso e aquilo, a mãe falava muito de uma tia que pra ela era puta. Tá? Então ela dizia, você não faça isso, vai ser igual a tua tia puta. Então a pessoa ela vai se guardando. Pra agradar a mãe, às vezes acontece isso, tá? Já mandei pra mãe, agora ela tá do meu lado. Que bom, né? Tem muita mãe sofredora, tem pena de tudo. Meu Deus, eu falo, eu não tenho pena de nada, tá? Eu tenho compaixão. Apego à roupa e a coisas acumuladoras. O acumulador geralmente veio de uma perda muito grande,
tá? Esse é mais ou menos o mental. Mas é aquilo que eu falo, pode ser outra coisa, pode ser algum excluído da família que já era tido, porque fulana guarda tudo, porque isso, porque aquilo, sabe aquilo? Excluído é isso, tudo aquilo que é rejeitado, negado, difamado, tudo isso alguém pode trazer. E aí a frase é, quem sabe em mim, você ame, tá? Vamos ver aqui. Eliane, a avó do meu filho não aceitava ele porque ele era moreno. E ele morreu, bebê. E sempre reclama que sempre tem raiva e odeia as pessoas. Ai, Eliane, a avó do meu filho não aceitava ele porque ele era moreno. Meu filho bebe muito. Eu não sei. Sinceramente, tentei entrar no campo, eu acho que é algo mais do que isso, porque a minha cabeça que assim ficou todinho, meus cabelos arrepiaram aqui, pegou no ombro, meu corpo não se sentiu bem lendo isso aí, sabe? Não sei, querida, sinceramente, acho que é um pouco mais do que isso que a gente tá olhando. Estou na pior fase da minha vida e não consigo mudar nada. Lúcia, quem que você exclui? O que você... E se vocês todos quiserem escrever, a mãe. Qual dos 3 sentimentos você tem pela sua mãe? Você julga, critica ou tem pena? E o seu pai, o que você faz? Julga, critica ou tem pena? Eu sempre falo, gente, mãe é o que amo verdadeiramente e se eu me sinto amada, Nossa Senhora, tudo fica bom, tudo dá jeito, o dinheiro vem e tudo isso. O pai é perdido na vida, sem ter ânimo, sem ter coragem para as coisas, multiplicar o dinheiro, deixa eu ver o que mais o pai pode trazer. Eu sempre enfrentei as coisas, eu tinha muito medo, sabe? E quando eu ancorei o meu pai, gente, vocês não vão acreditar. Eu abria o meu Instagram e quando eu via que tinha assim uma bolinha de inscrito, eu pensava, ai meu Deus, será que a pessoa tá me metendo a boca? Ai não sei o que, o medo de autoridade, sabe? Eu pensei, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E aí cada vez eu comecei, sabe assim, a segurar na mão dos meus antepassados e falei, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E aí eu comecei a perder esse medo, sabe? Porque era um medo que tem um medo verdadeiro e tem um medo criado, né? O meu medo criado. Perdi minha mãe já há 1 ano e ainda estou em estado depressivo. Meu Deus, querida, me diz uma coisa. Você acredita que a sua mãe, de onde ela tá feliz de te ver assim? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi que para mim é muito grandioso. O luto, ele tem que ser honrado, sabe? Sabe o que é honrar uma mãe? Honrar uma mãe é dizer, mãe, tu foi. Uma hora a gente se encontra, mas tu foi grandiosa, mãe. Sabe o que acontece? Tu me deu a vida. Se eu hoje tenho os meus filhos, mãe, é graças a você. Mãe, você foi demais na minha vida. Eu me lembro de tal data. Lembra, mãe, quando tu fez aquela comida que no final deixou cair tudo no chão, a gente riu um monte? É isso. Gente, lembra das pessoas que se foram com coisas grandiosas, com felicidade. Você entende? Porque a pessoa tá lá no mundo espiritual, coitada, sofrendo, porque mãe sofre de qualquer lado que tiver, do planeta, de tudo que é lugar, sabe? Olha, de forma grandiosa, né? Meu pai se foi, olha, me reconciliei com ele e falo, pai, desculpa aí a palavra, tá? Mas pai, tu é foda, pai, obrigado, pai, obrigado. Eu sento na frente da televisão, tem um porta-retrato com a foto dele, eu olho pra ele e falo assim, pai, tu é bonito, né? Por isso que eu sou bonita com essa cara de italianinha, pai, eu te amo. É isso, gente, a gente tem que parar, sabe, de viver no menos. Viver no menos é prejudicial pra nossa família inteira. E quanto eu não me resolvo com os excluídos, os filhos tudo vão pegando a maldição, a gente tem que se limpar. Tenho dor no joelho e tendão do mesmo lado que a minha mãe tinha. Amor cego. Ai, a minha mãe sofre, eu também tenho que sofrer. Meu pai foi à falência, eu também tenho que ir. Amor cego, tá? Meu pai já é falecido. Era... Nossa, olha, foi excluído por mim.
Filho mais novo é dependente químico. Tal a relação entre eles? Sim, querida, tem muito, tá? Tem muito. Quanto mais dificuldade eu tenho com o lado masculino, muitas vezes vem isso, sabe? É as drogas e bebida, tá? Infelizmente tem sim, tá? E a mudança pode vir de você e aquela pessoa pode. Por isso que tem muita gente também que para de usar droga e tudo, as pessoas não sabem nem porquê. Às vezes a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela critica demais a mãe e o pai, né? Mais a mãe. Agora a mãe tá com Alzheimer. E ele baixou todas as reservas. E aí ele tá olhando com compaixão pra mãe, com amor, com cuidado. Por quê? Porque ele esqueceu tudo aquilo que a mãe fez pra ele. E a mãe também esqueceu. Então, tá vivendo uma paixão por a mãe, sabe? E aí, sabe o que tá acontecendo? A vida tá prosperando. Arrumou um amor. Olha só, depois de velho. Tá bom? Então pode sim, você tem... Deixa eu ver aqui. E a pena é o pior, eu sempre falo, crítica e julgamento tem raiva. A raiva, ele muitas vezes é o quê? Uma mola propulsora, a raiva. Não dá pra você viver o tempo inteiro na raiva, mas ela é uma mola propulsora, né? Agora, a pena, nossa senhora, se eu tenho pena do meu pai e da minha mãe, eu tenho pena de mim, porque 50% seu é pai, 50% é mãe. Então sabe o que vai acontecer? Você vai ter pena de você. Então se você tem pena de você, a sua vida não pode ir pra frente, de jeito nenhum, tá? Patrícia, acho que eu respondi lá em cima, né? Essa observação sobre o medo é genial, pra mim fez muito sentido. Ó, é isso aí, sabe? Às vezes eu falo algo, putz, e de repente a pessoa, nossa, eu fiquei toda arrepiada. Era seu, pega que é teu, tá bom? Ai, viu? Olha essa querida, né? A gente se conheceu aqui no Insta e foi muito engraçado que ontem ela botou um negócio, eu resolvi comentar e ela falou não sei o que e às vezes acontece. Entrei no campo dela e falei assim, nossa, você não vai pra frente desse jeito, né? É muita pena dos pais. E você tem uma pena do que eles não estão vendo e não estão aproveitando. É bem isso que eu sinto mesmo, né? Então, aí ela botou aqui, minha conversa com você mudou meu rumo em 24 horas. Querida, você nasceu pra brilhar, tá? Para de ter pena. Uma coisa... Medo de médico. Você tem que olhar quem passou por doenças durante muito tempo, né? Isso aí, encontrar felicidade no luto. Gente, olha para essas pessoas que se foram, tudo grandioso, lembra de momentos bons. Eu tenho um irmão que morreu com 20 anos, ele tinha 1,90 m, ele morreu, sabe com quantos? 40 quilos. 40 quilos, ele simplesmente com 4 furos na barriga e tudo, e até na hora da morte era divertido ele, né? E ele dizia que ele sabia que ele ia morrer, porque ele tinha câncer no intestino. Gente, cada vez que eu me lembro dele, é sempre rindo e contando coisas boas. Ele foi, não foi, ele tá aqui. Só que é como se a gente não se falasse num telefone, mas a gente se fala pelo nosso mental, ligado, é meu irmão pra sempre, eu amo, entende? Então quando você olha para as pessoas que se foram dessa forma, sabe, vazia, triste, meu Deus, gente, o que a gente tá fazendo essa pessoa? A gente tá colocando ela num patamar, então tudo que ela fez de bom pra gente não conta, sabe? Lembra dessas coisas boas. Ah, pois é, crítica e julgadora, aí, nossa senhora, o universo não para de trazer gente que nos critica. E outra coisa, quanto mais eu critico pai e mãe, no trabalho, os meus chefes me criticam demais também. Tipo, nada tá muito bom, sabe? Cria um monte de coisas. A insegurança me atrapalha na vida, como posso mudar? O que você faz com seu pai, Renata? Julga, critica ou tem pena do seu pai, Renata? Como resolver o amor cego? Colocando eles num patamar de grandiosidade, honrando. Eu olho pro meu pai, às vezes a pessoa fala, é porque tem depressão. Eu olho pra pessoa com depressão e penso, cara, tu é demais, pelo amor de Deus. Se fosse eu no teu lugar, já tinha me matado. Nem se matou, tá tudo certo. E quando a pessoa se mata, eu falo o quê? Grandioso. Não deu conta, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que parar de botar as pessoas no menos, gente. A gente tem que deixar as pessoas viverem o que elas podem viver. Então, o amor cego é isso. Eu vou lá, tenho que copiar a pessoa. Não, pai, eu vou te desonrar honradamente. Você foi à falência, tudo certo, tá tudo certo. Eu só vou fazer um pouquinho diferente do senhor. Então, eu não critico. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor não botou dinheiro? Por que... Não,
Não, deixa, gente, deixa ele. Só fala, eu vou fazer um pouquinho diferente, pai. E aí você resolve. Mãe, tá seguindo na doença, você fala, mãe, essa dor no joelho, isso aqui é seu. Mãezinha, não dá pra eu também ter a mesma coisa que você. Eu vou deixar com você a sua dor, eu vou fazer um pouquinho diferente. Olha, mãe, tu é grandiosa, eu não vou te olhar com pena, sabe? E quando eu comecei a olhar pra minha mãe dessa forma, nossa, um monte de coisa mudou. E ela perguntava, abanava a cenourinha na minha frente. Ai, filha, você acha isso, você acha aquilo? E eu falo, mãe, tu veio antes de mim, pelo amor de Deus. Ha! A senhora é minha inspiração. Nossa, faz aí que, meu Deus do céu, né? Vai dar tudo certo, mãe, eu confio na senhora. Amo minha mãe e meu pai, sinto muito carinho vindo deles. Aprendi a compreender a mentalidade deles, mas acho que sinto pena porque me desdobro para ajudar. Oh, pena. E outra coisa, dificuldades e desonrar um pai e uma mãe que é criticando, julgando, tendo pena, não quer dizer falta de amor. Às vezes as pessoas confundem isso demais. Não é falta de amor, tá bom? Falta de amor não é, tá? A gente ama, só eu gostaria, se você fizesse isso, seria melhor, né? Então, crítica, a gente tem muita crítica. Sofri muito na infância, meu pai era alcoólatra, demorou, mas ganhei de aniversário em 19 anos, ele me pedindo perdão, me abraçou e quase me pegou no colo, fiquei tão feliz, mas não sei como incluí-lo. Deixando com ele o que era dele. Meu pai, olha só, meu pai bebia, tava tudo certo, ele devia ter dores emocionais com o pai dele, eu vou deixar, tá tudo certo. Pai, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo, eu te acolho aqui no meu coração, te amo, tá tudo certo. Tudo que você fez era o que você poderia fazer. Né? Então, pronto, isso é parar de julgar, né? É falar toda hora pra você, tá tudo certo, pai, tá tudo certo. Meu pai também foi alcoólatra, não botava dinheiro dentro de casa, sofreu um acidente, quebrou os 2 braços, 2 pernas. Minha mãe, coitada, tinha que se dobrar pra trabalhar, Ai, o medo de dirigir, eu até posso te dizer que eu já vi isso, mas agora eu não tô me lembrando, foi num dos cursos e ele falou que quem tem medo de dirigir tem muito... Ai, querida, eu vou tentar pesquisar, tá bom? Mas eu não sei te dizer, porque também depende muito. Essa moça, ela tem muito medo, da que eu atendi, muito medo de dirigir, de sair de casa. Mas aí o medo de dirigir é porque você vai bater, você tem medo de morrer. Às vezes alguém pode ter passado por isso, sabe? E a gente pega essa energia, às vezes um acidente que aconteceu. Ih, tem tanta coisa. Mas o medo de dirigir tem que olhar, né? Por que isso, né? Na nossa família, ninguém para casado, sempre se separam, mas meus avós, os 2 avós não nada, ficaram juntos até morrer. Ah, querida, não quer dizer que fica junto, que não exclui a pessoa, né? Antigamente nem podia se separar, né? Mas pode ser que as mães falavam muito mal dos pais, mas mesmo assim continuaram casados. Ou às vezes os filhos olham e falam assim, nossa senhora, para que aguentaram tanto isso e aquilo? Critico, acaba não ficando casado mesmo, né? Então, mas é isso que eu falo, gente, isso aqui eu tô falando assim rápido, eu não entrei no campo de ninguém, eu tô só falando o que acontece mais vezes, tá bom? Não, a ansiedade não é por causa da pandemia, não. Isso aí a gente já tinha dentro da gente. A ansiedade é falta de fé, é falta de ter força, é falta de estar ancorado. Então, quando nós não temos forte o nosso pai e a nossa mãe dentro de nós somos temerosos, a gente tem que ter o controle, aí a gente acha que a gente tem que tomar conta de tudo. Ô, gente, tem alguém lá em cima que manda. A própria pandemia já mostrou isso. As pessoas não entenderam ainda que Deus olhou e falou, o universo, não Deus, tá? Olhou e falou assim, você pode perder a vida em 2 segundos, né? Vamos fazer melhor? E a gente fica colocando um medo ante a viver no cheio, né? Então, é isso. Quando a gente revê nosso relacionamento amoroso com dos nossos pais, quando a gente rever. É isso. Quando a gente critica, a gente acaba fazendo aqui. A crítica é adubo. Tudo aquilo que eu critico, eu acabo trazendo. Por isso que quando eu faço atendimento, ela fala mal do marido, eu falo assim, ele é parecido com quem? É com meu pai. É isso. Mas as pessoas têm todos os conteúdos dentro. Quando você honra pai e mãe, o marido para de trazer aquilo. É algo inacreditável. Eu fiz o atendimento de uma menina, ela reclamando do marido. Nós falamos, deu 2 horas, o marido chegou em casa, olhou para ela e falou assim,
eu quero viver bem com você, eu não quero mais isso, o que que eu posso fazer, né? E eu falei, o que que você disse? Eu falei pra ele que ele sabia o que ele tinha que fazer, que eu não era mãe dele e não ia dizer nada. Eu falei, pronto. E agora ela vai casar com ele, e eu tô muito feliz, até me convidou pro casamento, mas é muito longe da minha casa. Ai, querida, muito obrigado. Pode orar por mim, gente, que eu não tenho problema. E ciático é contrariedade, direito com masculino. Né? Você é casada? Marido te incomoda? Não faz aquilo que você quer? Que maravilha, você já respondeu o que eu preciso. Ah, que bom! Não é porque eu sou vidente não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem medo de dirigir também. Eu vou tentar me informar, tá bom, gente? Porque o medo de dirigir, ele parece que ele tem um gatilho. Mas agora eu não me lembro. Mas eu vou pesquisar, prometo. E qualquer coisa eu boto nos stories. Eliane, o avô do meu filho, não aceitava ele. Pode ser, pode ser. Você até já tinha colocado essa pergunta lá em cima, né? Mas eu não sei assim, eu não sinto que é só isso do que eu vou te dizer, tá? Mas tudo bem, vamos olhar para isso. Quando eu tenho ajuda, meu filho diz que sempre tem raiva das pessoas e ódio. Pode ser. Ah, sim! Lógico, racismo, gente. É uma energia que ninguém fala. E daí automaticamente um vai tendo, o outro vai tendo, o outro vai tendo. Sim, sim, sim. Pode ser sim. Tem que aceitar. Gente, eu falo pra todo mundo. Gente, a pessoa não gosta de preto? Deixa ele. Ele não gosta de amarelo? Deixa ele. Ele não gosta de marrom? Deixa ele. Ele não gosta disso? Deixa. Ele não gosta de... Deixa, gente. A gente tem que aprender a deixar as pessoas. A gente não sabe o que que acontece, o que que veio da família dele, o que é que ele tá representando, que excluído ele tá representando. Mas a gente tem que qualificar a pessoa, né? A minha filhada fala, tu é racista, Nene? Eu falei, não, eu não sou. Mas o problema é que eu não vou ver filme de dois homens se beijando, porque eu não consigo me ver naqueles filmes, filha. Você quer ler um gibi de dois homens se beijando, tá? O que que isso muda na tua vida? Não, eu sou mulher, eu gosto de homem, eu gosto de ver filme que a pessoa, porque ela queria ver um filme, eu falei, eu não quero ver esse filme, não. Eu falei, eu nem consigo ver. Eu quando vejo um filme de amor, eu quero me imaginar eu naquela mulher beijando aquele homem gostoso lá, quem sabe o universo de tanto que você pede também vem pra você, não é verdade? E então é isso, a gente só tem que deixar, a gente tem que parar de rotular as pessoas, deixa, cada um sabe da sua vida, né? Também tem medo de dirigir. Então, eu vou olhar isso, tá? Constelei no ano passado, a minha disponibilidade para relacionamento amoroso foi verificado que as mulheres ancestrais paternas e maternas sofreram muito com os homens, criaram seus filhos sozinhas. E daí? Elas foram grandiosas, não foram? Né? Aí você olha para elas e fala assim, eu vou fazer só um pouquinho diferente de vocês. Eu vou arrumar um homem maravilhoso e que vai me ajudar a criar os meus filhos. Pronto, muda a energia, entende? Se ficar na energia da exclusão, de tanto que elas falavam mal, a gente não dá conta mesmo de arrumar um relacionamento verdadeiro, tá? Estou passando a oração dos excluídos para fazer pro pai. Isso. Eu sempre falo, oração e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, não é verdade? Bom, gente, meu Deus, deixa eu ver aqui a hora. Fê Maria, cheia de graça. Já passei muito do meu horário, tá? Depois, quando a pessoa olha, ela pensa assim, meu Deus, que live comprida, Deus me livre. Que a sorte, por isso que eu boto no YouTube, porque agora, tanto no YouTube, a pessoa dá pra acelerar, né? E se você gostou, compartilha com as outras pessoas. Se você tá precisando saber pra onde você tem que olhar, marca uma consulta comigo, tá? Faço tudo com muito amor. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu faço com muito amor, tá bom? Então, pode ter certeza que você é capaz de achar o excluído, né? E como você pode estar mudando tudo isso. Eu gostaria só de olhar para vocês e dizer, é isso fulano, é isso fulano, é isso Beltrano, né? E dar de graça tudo, tá certo? Mas eu não consigo, gente, tá bom? Tá? Então, a gente fala daqui a 15 dias, a gente se encontra de novo, tá bom? E assim, posso pedir uma coisa para vocês? Quando vocês olhar o Stories, coloca um coraçãozinho. Quando eu botar um post, vocês vão lá e escrevem, porque o Instagram ele tá tão nojento que só quando você tem pessoas que dão
que curtem ou que compartilham aquilo ali, mande para um post para a pessoa, ou uma live, ou coloca um coraçãozinho, é que ele entende que aquilo que eu tô fazendo é relevante, tá bom? Então, eu também preciso que vocês me ajudem, tá bom? Tá? Vai ficar salvo assim, tá? Beijo, gente. Fico com Deus. Para quem aí os filhos estão de férias, cuide bem deles, tá certo? Tá? Não exclua nada, não fique sendo crítica demais. Olha para os seus filhos e pensa que eles são a baleia orca. Não dá para você ficar batendo neles. Não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Recompense, tá bom? Recompense, porque quando a gente faz isso, a gente ensina os nossos filhos a não serem dessa forma com os maridos, com as esposas e nem com os filhos dele, tá bom? A gente tem que mudar o mundo e o mundo ele começa a ser mudado a partir de nós, tá? Então, aproveite que os seus filhos estão de férias. Eu, graças a Deus, as minhas duas já estão casadas e ainda não tenho netos, então dá para aproveitar bastante, tá? Beijão. Eu vou esperar um pouquinho aqui, porque geralmente tá um delay, né? E se eu fecho aqui, não consigo ver o que vocês escreveram.